Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre algo que eu tenho visto muito e tenho estudado muito, que é a síndrome de ativação mastocitária. E eu queria explicar um pouco para vocês sobre isso, explicar sobre os mastócitos. Então vamos entrando. E eu queria falar que os mastócitos, eles são uma célula extremamente importante para o nosso organismo. São como se fosse um guardião do nosso corpo. Ele está ali pronto para agir, para atacar, para nos proteger, para fazer inúmeras funções. Hoje se sabe que nos mastócitos, imaginem uma célula, uma bola, com vários receptores, com várias bolinhas ao seu redor. Ele libera mais de 1.200 mediadores, ou seja, mais de 1.200 substâncias que podem ter reações diferentes no nosso corpo. Então, se chega um vírus, ele vai e pega uma pequena arminha dele e vai lá e vai controlar esse vírus. Se chega uma bactéria, se chega um alérgeno, a mesma coisa. Então, ele é uma célula primordial. O problema é quando essa célula está desregulada. Essa síndrome de ativação mastocitária não era bem conhecida. Ela recentemente tem se estudado e tem se falado mais sobre ela. Conhecia-se muito a mastocitose, que é mais ou menos como um câncer, como uma produção muito exagerada de mastócitos, e essas células proliferam de forma clonal. Não é isso que vamos falar. Nós vamos falar aqui da ativação mastocitária, que é essa célula, só que excitada. Imagine se essa célula está lá bonitinha, redondinha, quietinha, só em sentinela, só observando o que vai acontecer. Agora, imagina se ela está desregulada, como se fosse um fusívelzinho ligado ali, e liberando vários desses mediadores, entre eles histamina, que leva aos processos alérgicos que vocês conhecem, prostaglandinas, que faz, por exemplo, vasodilatação, então o sangue dilatar, aí fica inchado, fica vermelho, libera substâncias que provocam inflamação, porque o corpo precisa inflamar para resolver uma situação. Imagina se você corta, precisa levar todas as células para fazer uma inflamação e conter aquele problema. Libera também heparina, que está envolvida no processo de coagulação. Libera, então, várias substâncias. Leucotrienos, que faz um fechamento nos vasos pulmonares, e aí faz uma broncoconstricção, por exemplo, na asma. Por aí vai, são inúmeras substâncias. Então, imagine se tem esse fusívelzinho ligado, fazendo essa célula disparar várias dessas substâncias de forma descontrolada. O nosso sistema imunológico fica desregulado. E é isso que temos visto muito na clínica atualmente. Então, por isso que nós vamos falar sobre isso aqui, porque os sintomas podem ser dos mais diversos e vocês precisam conhecer. Às vezes vocês conseguem identificar o que está acontecendo com vocês ou com alguma pessoa que vocês conhecem. Então, esse guardião, se ele está quietinho, fica tudo bem. Ele vai fazer a função dele, que é quando aparecer algo. Vocês entendem que o nosso corpo, ele está a todo momento em vigília? A todo momento ele está em alerta, observando se algo aconteceu, se eu passo algum produto que tem, às vezes, um parabeno, um conservante, algo ali que não é legal, se eu ingiro algum alimento que não é um alimento, tudo o nosso corpo, ele tem que ou reconhecer, ou falar, não, isso aqui não é para mim, tem que ir embora. Ou eu tenho que proteger, tenho que agir. O nosso corpo, ele é muito sábio. E quando essa célula está desregulada, aí vem muito problema. E o que eu quero falar muito hoje aqui para vocês é sobre a relação dessa ativação mastocitária e de infecção. Então, nós sabemos que vários vírus, fungos, principalmente a Candida albicans, ela está mais relacionada com a ativação mastocitária, bactérias, mas especialmente os vírus. Por exemplo, vírus do Covid, não só o vírus, às vezes a doença já passou, mas a proteína spike, que ela
é a proteína que desencadeia a doença, uma partículazinha dela, mínima que seja, ativa mastócito. Isso já tem estudos comprovando isso. E essa proteína pode ficar no nosso organismo em alguns órgãos por meses, por anos, ativando esse mastócito como se fosse um fusívelzinho. Epstein-Barr, que é um vírus, aquele vírus da doença do beijo, já ouviram falar? Esse é um vírus muito, assim, aparentemente ele causa só uma infecção na garganta, gânglios, e ele fica dormindo depois no nosso corpo. Mas ele pode fazer vários sintomas, inclusive ele está relacionado, por exemplo, à síndrome da fadiga crônica. Tem pessoas que têm muita dificuldade de acordar, de se manter ativos, tem muita dificuldade de se manter despertos. E cada dia a gente tem visto mais esses sintomas. Então, Epstein-Barr é um vírus que ele pode reativar quando o nosso sistema imunológico não está bom. Às vezes você teve ele anos atrás e estava tudo bem e ele reativa. A mesma coisa pode acontecer, está muito associado à ativação de mastócitos. Citomegalovírus, que também é um vírus que às vezes passa desapercebido como um resfriado, um aumentozinho de gânglios. O vírus herpes, herpes 1, herpes 2, herpes 6. Então, tem vários vírus que podem ficar cutucando esse sistema imunológico. Por que é importante a gente saber isso? Eu tenho pegado muitos pacientes com essa desregulação imunológica, ou seja, chegam aqui com alergias desenfreadas. Ah, doutor, eu sempre fui alérgico, eu tinha uma rinite, eu não tinha nada demais, mas agora eu não paro de tossir, meu nariz está sempre escorrendo, coçando, eu tô tendo enxaquecas de repetição. Isso pode ter a ver com a histamina, e essa histamina é o quê? Liberada por esses mastócitos. Por quê? Por que da enxaqueca? Porque faz vasodilatação nos vasos. Tá tocando o telefone. Faz vasodilatação e aumenta aqui, dá uma sensação que tá pulsando, uma sensação de dor de cabeça. É muito comum, às vezes o paciente tem um problema com a histamina ou com a ativação mastocitária e às vezes toma remédio controlado para uma enxaqueca e a causa não é essa. Sendo que vocês já sabem também que temos alimentos que liberam histamina, estresse e várias coisas que pioram esses sintomas, por exemplo, os fungos. Nós até fizemos uma live sobre fungos e histamina recentemente, vale a pena conferir. Em pessoas alérgicas, como que esse mastócito vai reagir? Ele reage de forma exagerada. Então, se essa pessoa que já é alérgica a um ácaro, se ela chega perto de um ácaro, ele vai reagir de forma descontrolada, vai fazer uma reação exagerada e às vezes não vai parar por aí. Às vezes isso vai continuar. Então, esses pacientes, eu estava falando dos pacientes que estão com reações inúmeras. Então, as alergias, as dores de cabeça, a fadiga, que a gente precisa pensar nesses vírus que às vezes estão por trás dessa ativação mastocitária. Então, pesquisar, pedir para o médico que o acompanha ou procurar profissionais que estão atentos a isso para pesquisar os principais vírus. Nós temos toxocara, citomegalovírus, toxoplasmose, Epstein-Barr, os vírus herpes, como eu falei, o próprio Covid, sífilis, precisamos pesquisar. Falamos dos fungos, bactérias, doença de Lyme. Então, é muita coisa que a gente precisa pensar quando o sistema imunológico está bagunçado. O que mais que pode acontecer quando o sistema imune está bagunçado e essa síndrome de ativação mastocitária está acontecendo? Infecções de repetição. Às vezes não é um paciente que tem um problema de uma imunodeficiência, ou seja, um problema na base lá da defesa e que essa defesa não funciona. Está havendo uma desregulação. Em vez do sistema imunológico conseguir proteger contra aquele patógeno começa a ativar, como aquele fusívelzinho que eu falei, esse mastócito, e ele tem que
liberar citocinas para nos proteger, mas fica liberando de forma descontrolada, e aí o corpo não dá conta, acaba ativando e fazendo processos de infecção, enfim. Hoje mesmo atendi uma paciente com infecção de urina de repetição, rinossinusites de repetição, ela tem tonturas, dores de cabeça, palpitação, alergias na pele, alergias de rinite, tem asma, a asma agora está controlada, um histórico de transtorno de ansiedade importante, uma depressão que está em tratamento e uma insônia. Tudo isso me faz um clique pensar nessa ativação mastocitária. E a gente tem um questionário que a gente pode aplicar para o paciente, e se ele se enquadrar ali dentro daqueles critérios, fica mais provável que isso esteja acontecendo, e aí exames devem ser solicitados, tratamentos devem ser começados para que nós consigamos estabilizar esse mastócito. Primeira coisa, tentar ver se não tem algum vírus, algum fungo, igual eu estou falando, uma bactéria, às vezes um PCR alto, os marcadores inflamatórios, tirar esse fator agressor e outros fatores agressores que a gente identifica na anamnese. Por isso é tão importante uma anamnese bem feita e termos ferramentas durante a consulta, questionários, enfim, várias ferramentas que podem nos ajudar na condução desse paciente. Então, vocês acham que não tem nada a ver? Essa paciente tem sintomas neurológicos e a gente sabe que tem histamina no cérebro. A histamina é um neurotransmissor. A histamina no cérebro, ela está envolvida na sensação de alerta. Então, ela aumentada, o paciente tem uma ansiedade exacerbada, é uma sensação que tem 8 leões atrás de você, você está sempre em alerta. Você consegue dormir bem? Não. Alteração de sono é muito comum e o contrário, uma histamina baixa, a sonolência vem com mais frequência. O Márcio está falando do questionário, realmente, Márcio, o Márcio que me ajuda com os questionários. Esse questionário que eu estou falando é um questionário de síndrome de ativação mastocitária, que é um questionário validado para que a gente suspeite desse diagnóstico. Então, dos sintomas neurológicos relacionados à histamina também, falamos da enxaqueca, que é comum. Então, os transtornos de ansiedade por conta dessa questão do alerta e da questão do sono vigília. Então, geralmente é um paciente que tem distúrbio do sono. A histamina, pessoal, ela é considerada um neurotransmissor, ou seja, ela ajuda a regular o cérebro. Eu tenho muitos pacientes com autismo que têm alteração com os mastócitos e com a histamina. Hoje em dia, já tem vários artigos já relacionando isso, então a gente tem que pensar sobre isso, porque às vezes está um paciente usando o medicamento, não melhorando, não evoluindo, e às vezes ele está se alimentando com um alimento que libera histamina, e aí piora esses sintomas neurológicos. Às vezes ele não tem a enzima que degrada essa histamina. Então tem muita coisa aí que precisa ser identificada quando a gente pensa em pacientes e acende esse alerta aí para os mastócitos e para a histamina. A relação dos mastócitos e da histamina qual é? É que um dos mediadores daquelas bolinhas que eu falei que ficam na superfície ali dos mastócitos é a histamina. Ela é liberada em grande quantidade. Por isso, são pacientes que muitas vezes têm as alergias por trás. Então, fiquem de olho naqueles pacientes que têm sintomas alérgicos exacerbados, que não toleram nada de cheiro, tem reação a vários alimentos e que toda hora tá ruindo o nariz e o pulmão e a pele sempre coçando, sempre avermelhada, e toma uma bebida alcoólica já fica todo vermelho, aqui já fica vermelho, que estufa a barriga do nada, entre aspas, que do nada tem uma diarreia assim explosiva. Isso pode ter relação com a histamina. Tudo pode, pessoal, porque a gente tem que ter uma análise bem completa, uma anamnese rica, para que a gente monte esse quebra-cabeça, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa aqui que eu coloquei para você. Outra coisa, dor. Aquele paciente que queixa muito de dor, que tem dor aos mínimos esforços, que tem aquele diagnóstico de fibromialgia, ele pode ter síndrome de ativação mastocitária. Por quê?
Porque onde que estão os mastócitos? Os mastócitos estão principalmente nos locais, em todo o corpo, tá, pessoal? Mas principalmente nos locais onde tem muita interface com o meio externo, tá? Então, por exemplo, na pele tem muito mastócito, nas mucosas, no trato gastrointestinal, no pulmão, tá? Mas também tem no cérebro e perto dos vasos sanguíneos, dos neurônios. Então, se esse mastócito está ativado, ele pode sim irritar a cadeia nervosa e às vezes o paciente tem muita dor, tem sensação de queimação. Então, isso pode acontecer. E são pacientes, às vezes, poliqueixosos, né? Que se queixam muito e tem até medo, muitas vezes, de falar para o médico do que sente, porque são queixas que aparentemente não têm relação uma com a outra, mas a gente precisa pensar nesse diagnóstico, precisa pensar se não tem algum ativador aí por trás, como as infecções, que eu queria chamar muita atenção hoje para vocês. Então, essa questão da dor, essas citocinas que são liberadas pelos mastócitos, elas acabam atravessando a barreira hematoencefálica, que é uma barreira cerebral de proteção. Mas nem sempre essa barreira está fazendo o seu papel de barreira mesmo, e às vezes ela permite a entrada de citocinas e acabam inflamando o cérebro. Uma questão é dor, tá? E as outras eu já falei. As enxaquecas, transtorno de ansiedade, alteração do sono e tudo isso. A histamina também está relacionada com o apetite, tá? Com a sensação de saciedade, com memória, dilatação dos vasos eu já falei, e as alergias que vocês sabem muito bem. Afinal, os antialérgicos são o quê? Antihistamínicos, tá? Então, nós temos antihistamínico tipo 1 para o receptor de histamina 1, antihistamínico 2 para o receptor de histamina 2, e nós temos medicações que podem ser usadas, por exemplo, para estabilizar esses mastócitos, como cromoglicato de sódio, cetotifeno e alguns suplementos, tá? Então, quercetina pode ser usada. A gente tem que sempre entender o que está acontecendo para ver qual a melhor estratégia terapêutica. Observar que a análise é individual, cada paciente é único, não existe protocolo de tratamento, nem de exames, mas a gente precisa fazer uma avaliação bem detalhada, porque às vezes esse paciente acha que está tudo bem, mas está com alteração em enzimas hepáticas, vários déficits nutricionais, PCR elevado. Hoje mesmo eu peguei uma paciente que no semestre passado, mais ou menos em julho, agosto, ela teve uma elevação súbita de PCR e uma alteração de enzimas hepáticas, teve um quadro aí de febre, um mal-estar, e depois começou a empolar todo o corpo, ficou com uma urticária e perdeu a memória. O que ela teve, pessoal? Ela teve um Covid. E até hoje ela continua com um PCR elevado. Ela já melhorou do quadro urticariforme, ela já melhorou das enzimas hepáticas, mas a memória não, e o PCR elevado. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou destrinchando um pouco mais essas provas inflamatórias, porque às vezes tem dedímero alterado, fibrinogênio alterado, VHS alterado. Nós fizemos provas reumáticas, não tem alteração, mas o COVID está muito associado a essa questão mastocitária e ao desenvolvimento de autoimunidade. Então, a gente tem que ficar atento. Então, pessoal, esse é o recado de hoje. Foi uma breve live para vocês entenderem mais sobre a síndrome de ativação mastocitária, que é algo que está pulsando no consultório, vindo muito. Por quê? Porque tem se descoberto que uma parcela importante da população tem essa tendência. Esqueci de falar de um vírus importante, que é a dengue. Então, dengue, influenza. Então, às vezes você tem uma doença e aí desregula seu sistema imunológico nas próximas semanas e meses. Então, a gente tem que estar atento, porque um quadro viral, igual a gente já entende hoje que o COVID faz, outros vírus também desregulam o sistema imunológico e podem participar dessa ativação mastocitária. Queria agradecer a todos vocês que estão aqui, que me escutaram, a Márcia,
o Márcio, que também estava aqui, todos vocês, vários aqui que eu conheço. Essa live vai ficar gravada, tá? Então, hoje falei mais sobre síndrome de ativação mastocitária. Quem chegou agora, depois confira lá no feed. Um beijo para vocês.